Bom, pessoal, hoje o que o Senhor tem ministrado no meu coração é sobre crescimento. Eu quero falar um pouco sobre crescimento e sobre várias áreas. Eu sei que quando nós começamos a vir o ano, né, o ponteiro ali marca, né, à meia-noite, nós temos uma grande expectativa que muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas. Né, eu não sei por que isso, mas geralmente quando chega ali, né, o pessoal está em dezembro, o pessoal está cansado, o pessoal, né, está, olha, não aguento mais esse ano. Então, apesar de um ponteirinho marcando, a gente coloca uma expectativa que tudo vai mudar. Tem uma música do Baruch, Paulo César Baruch, e ele fala o seguinte: ano novo, vida nova, mas se a gente não ser diferente, tudo vai ser igual. Eu gosto muito das músicas do Baruch. Mas eu acho muito legal essa frase: ano novo, vida nova, mas se a gente não ser diferente, tudo vai ser igual. E hoje quando eu estava orando, desde ontem, na verdade ontem quando eu cheguei, o pastor Anderson disse: já pode ministrar a palavra? Eu disse: já era, beleza. E aí quando eu estava ministrando a palavra aqui, eu estava sentado aqui junto com a Mônica, e eu estava me retorcendo, porque tudo que ele estava falando, eu disse: não, ele está falando aquilo que eu quero falar. Né? Porque na hora o Senhor já começou a colocar e ministrar no meu coração, e eu tocava a Mônica, eu disse: Mônica, ele está falando aquilo que eu quero falar. Mas amém, né? Amém. Mas eu quero falar muito hoje um pouco sobre crescimento. Eu quero deixar já uma palavra profética que está no coração de Deus, que nós viemos a crescer. E quando eu falo crescimento, não é só crescimento na área espiritual, porque todo mundo acha, crescer é só na área espiritual. Mas há um desejo no coração de Deus que nós viemos a crescer em todas as áreas das nossas vidas. E agora eu quero estar hoje conversando um pouco como nós podemos fazer para crescer. E eu quero dar algumas dicas para vocês. Abra comigo aí em Romanos, capítulo 12. Robson já pregou sobre essa passagem, talvez seja uma das passagens mais conhecidas e lidas da Bíblia. Romanos, capítulo 12. Vamos lá, então, fala assim: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês... A minha Bíblia tem uma versão diferente, tá? Peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Por que eu estou falando isso aí? Porque hoje eu quero falar um pouco sobre crescimento, e para que nós viéssemos a crescer, a gente precisa fazer algumas mudanças. E para que nós viemos a mudar, nós temos uma dificuldade que sempre quando nós tomamos algum posicionamento de mudança, a nossa mente tem a tendência a querer voltar para o estágio inicial. É muito difícil, não é muito fácil. É fácil dizer, vamos fazer mudança. E geralmente acontece uma mudança drástica na nossa vida, vamos mudar. Passa um tempinho, automaticamente a nossa mente está condicionada a voltar para o estágio inicial. Isso é apenas uma ilustração que eu fiz agora, mas eu já fiz com muitas pessoas e a maioria fez uma mudança e depois eu digo, faça outras mudanças. Eles voltam para o mesmo estágio que eles estavam antes. E não é engraçado, cara, que a maioria das vezes Deus ministra algo conosco. Isso eu vi na minha própria vida espiritual. Às vezes Deus ministra algo conosco e nós viemos para frente. Vem aqui o pastor Anderson, ministra com a gente, o Robson, outros pastores vêm e nós viemos para frente. Nós começamos a chorar. Nós começamos a saber, olha, vou ter uma mudança com Deus. Olha, desse ano eu vou fazer essa tal mudança. E passa um tempinho, nós voltamos para o estágio inicial de novo. Porque a nossa mente está condicionada a nós voltarmos sempre para o estágio inicial. E por isso que aqui o versículo que eu li aqui, que Paulo fala aos Romanos, ele fala sobre nós renovarmos a nossa mente. O Robson já pregou sobre isso uma vez. Nós viemos a começar a renovar a nossa mente. Eu já cansei várias vezes de começar, Deus, esse ano eu vou mudar. Senhor, esse ano, 2015, 2016, esse ano eu vou mudar em tal área. E nós começamos a mudar. O pastor prega, olha, nós devemos começar a ler mais a palavra. Não, esse ano eu vou começar a ler a palavra. A gente pega ali, a gente leu a primeira semana, a segunda semana, e depois nós paramos de ler automático. Algumas pessoas falam assim, olha, esse ano eu vou fazer regime. Esse ano vai ser o ano, vou fazer regime. Mas na segunda-feira. E quando chega lá, faz um dia, come uma salada, faz o segundo dia, come ali uma alimentação bem regrada, passa um tempo, doce,
gordura, e aí vai e já se foi, e já se foi o regime. Porque nós não conseguimos ainda, muitas vezes, a manter a mudança. Mudar, ela é muito excelente, mas o mais importante é você conseguir manter a mudança e continuar mudando para o crescimento. Hoje eu fiz várias anotações de tarde, e eu escrevi aqui, a mente tem dificuldade em continuar a viver uma vida de mudança. Aqui eu coloquei dietas, cursos, o pastor falou ontem sobre isso. Quantas vezes nós dizemos, esse ano eu vou fazer um curso. E nós estamos assim, olha, esse ano vou meter aquele curso, como o pastor ontem falou sobre inglês. E nós viemos, esse ano vai dar certo. E aí passa um pouquinho do tempo, foi o curso. Esse ano eu não vou tomar refrigerante, né? Vou ter uma vida mais diet, vou ter uma vida mais tranquila. Fica um mês, fica 2 meses e paramos. E voltamos a tomar refrigerante. Enfim, atitudes. Esse ano eu quero ser mais amoroso com a minha mulher. Esse ano eu quero dar mais atenção para os meus filhos. Passa o ponteiro de 2016 para 2017. Né? A primeira semana vai e depois volta ao trabalho. Nós esquecemos e entramos na rotina do trabalho. Esquece depois o filho, esquece todos aqueles votos, esquece todos aqueles propósitos a qual nós fizemos. Eu quero dizer para você, para que nós viemos a chegar numa maturidade espiritual, nós temos que entender, e o que eu enxergo hoje bastante, não só aqui na igreja, mas onde é que nós temos ido, as pessoas dizem que querem crescer, e querem crescer, mas elas não estão dispostas a realmente pagar um preço por viver uma vida de mudança. Sabe por quê? Porque toda mudança, preste atenção, toda mudança, ela vai te gerar um desconforto. Toda mudança vai te gerar um desconforto. Exemplo, vamos lá, eu quero ser bem prático hoje. Esse ano vai ser um ano que eu vou ler mais a Bíblia. Vai gerar um desconforto de 10, 15 minutinhos, a qual tu não tirava antes. Mas você vai ter que dar um passo em direção à mudança e você vai ter que manter. Esse ano, cara, eu quero chegar mais próximo de Deus. Eu preciso ter uma atitude, então, de começar a tirar um tempo no meu quarto e começar a ficar diante de Deus. E isso vai me gerar um desconforto para a minha alma. Todo crescimento, se você quiser crescer, isso é em todas as áreas da vida. Se você quiser realmente crescer, isso vai te gerar um desconforto. Minha pergunta para vocês e para nós como igreja, você está disposto realmente a passar por desconfortos? Você está realmente preparado e disposto realmente, olha, esse ano eu vou incomodar a minha alma, eu vou incomodar a minha carne, eu quero crescer. E para que eu venha crescer, eu preciso passar por um desconforto. E não é fácil. E eu comecei a ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que começaram a dar passos nessa questão de desconforto. Um exemplo que eu estava pensando antes foi, até o Robson pregou sobre isso esses dias, foi sobre Elias. Elias, ele estava lá na caverna e ele tinha um propósito de Deus sobre a vida dele, a qual ia lá trazer grande libertação. Elias estava lá, ficou parado dentro de uma caverna e ficou lá chorando, ficou lá parado. A quanto Deus já tinha apontado para ele que ele ia fazer uma grande obra, mas ele estava lá. Ele mudou no início, enfrentou lá os 450 profetas de Baal e depois ele volta a um estágio. Sabe, hoje que eu quero trazer como palavra, o que o Senhor colocou no meu coração, se nós temos um desejo realmente de, como igreja, começarmos a crescer em todas as áreas da nossa vida, isso vai gerar um desconforto. E você tem que ser absolutamente maduro para entender que isso vai gerar um desconforto. Voltando a falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Algumas pessoas querem crescer, mas não querem pagar um preço por crescer. Deixa eu pegar algumas anotações que eu coloquei aqui. Algumas mudanças que nós devemos fazer. Por exemplo, você quer crescer na sua área profissional. Vai gerar um desconforto que você vai ter que estudar mais. Você vai ter que começar a tirar tempo para investir. Preste atenção, tudo aquilo que não cresce, morre. Tudo aquilo que fica estagnado por muito tempo, com o tempo isso vai morrer. Isso é tanto na vida espiritual como na vida material. Eu peguei um exemplo, eu participei de algumas palestras, quando eu trabalho na Magazine Luiza, lá nós temos alguns palestrantes que falam algumas coisas sobre as mudanças que estão acontecendo na nossa época. E eles citaram, vocês se lembram daquela máquina, a Kodak? Quem é dessa época?
né? E era muito legal, amarelinho o negócio, o pessoal tinha as propagandas da Kodak. E eles começaram a falar sobre que a Kodak, na época que explodiu, ela era muito boa. E todo mundo, olha, vai ter um grande sucesso, né? A fotografia da Kodak. Passa um tempo, eles continuam da mesma maneira e entra a era digital. O pessoal já não usava mais a Kodak. Então todo mundo começou a comprar aquelas maquinazinhas digitais. E aí esse rapaz estava dizendo para nós, passou um tempo, o pessoal da era digital, das maquinazinhas, da Sony, praticamente, eles não continuaram se habilitando mais e mais. O que começou? Entrou o celular. Hoje ninguém usa mais a Kodak, ou quase ninguém usa aquelas maquinazinhas digitais. Por quê? Porque não evoluíram. Gente, e isso acontece muito dentro da própria igreja. As pessoas acham, olha, porque eu sou crente, porque eu cresci na igreja, eu aceitei Jesus, então automaticamente eu vou crescer. O nosso crescimento não funciona assim. Se você quiser crescer, você vai ter que desejar crescer. Primeiro passo, você vai ter que desejar crescer. E o segundo, você vai ter que andar em prol ao crescimento. Senão você não vai crescer. Tudo que nos dá, preste atenção, tudo que Deus nos dá como semente. Preste atenção, tudo que Deus nos dá como semente. Você vai ter que pegar a semente que Deus dá para você, e você vai ter que começar a plantar, e você vai ter que regar, e aí vai crescer. Porque se você ficar parado o dia inteiro com a semente que Deus te deu, olha, Deus, eu oro, sabe, você pode cantar, em teus braços é o meu descanso, você pode chorar, você pode ouvir as ministrações, se você não pegar a semente e começar a plantar, você não vai crescer. Lá no meu GF, o pessoal sabe, não tem alguns do nosso GF aí, geralmente, uma vez por mês ou em 2 meses, eu pego o pessoal do GF e aí eu sento com o pessoal, antes de eu trazer uma palavra, alguma coisa, eu pergunto, como é que foi a ministração passada que o pastor Anderson ministrou? E aí eles falam, e a ministração retrasada? E a outra ministração? Eu faço isso com a minha mulher até, às vezes, quando estou em casa. O que tu entendeu hoje no culto que o pastor pregou? E eu também faço isso comigo. Sabe por quê? Porque não adianta simplesmente eu vir aqui e ter aquela vida telepática espiritual e chorar diante de Deus e vir aqui, né, ter aquelas emoções, se eu não pegar a palavra de Deus e colocar na minha vida, e vai me gerar um desconforto às vezes, mas eu tenho que gravar a palavra de Deus e colocar na minha vida e começar a colocar em prática. Senão eu não vou crescer. Senão, nós vamos viver sempre um clubinho, sabe, que gosta, sabe, de umas músicas legais. Nós vamos ser aquelas pessoas que, olha, eu sou crente, mas nós não crescemos. Perguntinha, vou fazer algumas perguntas para vocês, eu quero que vocês respondam para vocês, não respondam para mim. Algumas coisas, olha só, antes de fazer as perguntas. Quando uma criança ela é pequena, e aí a criança começa a ficar doente, o que é a primeira coisa que o pai faz quando ele leva para o doutor, e ele pergunta, como é que está a alimentação da criança? Ela está fazendo todas as refeições, está tomando ali, o nosso adolescente está tomando café, está almoçando, está tomando café da tarde, está jantando. Como é que está a refeição? Como é que está o alimento? Primeira dica que eu quero dar para você, se você quiser crescer, geralmente quando a criança para de crescer, diz, olha, como é que está a alimentação, né? Se você quiser crescer, isso em todas as áreas da sua vida, agora eu vou puxar para a área espiritual. Se você realmente quiser crescer no reino, você vai ter que aprender a se alimentar espiritualmente. E é assim, não tem. Você vai ter que aprender a se alimentar. E isso, gente, não é clichê, não é não. Isso é fato, é fato. Pergunta para vocês, quanto tempo hoje você tira um tempo para ouvir a palavra de Deus, através de pregadores, através aí do site da Catch the Fire, você pega para ouvir a palavra de Deus? Segunda pergunta, quanto tempo você tira? Cara, eu sou extremamente rigoroso com isso. Quanto tempo você tira para pegar? Hoje eu vou tirar 10 minutos. Senhor, fala comigo hoje através da tua palavra. E eu não vou sair do meu quarto enquanto o Senhor não falar comigo. Não existe outra maneira de crescer espiritualmente. Sabe, o crescimento espiritual não é como pipoca, gente. Que a gente bota ali, né, na banha quente e explode. O crescimento espiritual vem através de uma maturidade, através da alimentação que nós temos diária com Deus. O Evangelho, né, ela é uma vida diária. Olha só, se nós não nos alimentarmos, a gente fica doente, né? O pastor até falou isso ontem, nós ficamos doentes. Né? Hoje eu não tomei refeição, hoje eu não tomei café, hoje eu não comi. Eu, particularmente, eu tenho muito problema de dor de cabeça, porque eu me alimento bem mal. Né? Estou confessando para vocês, eu me alimento bem mal. Então, volta e meia, eu corro para os paracetamol, porque eu não tomo café da manhã. E eu sei
que quando eu não tomo café da manhã, automaticamente eu vou ficar com dor de cabeça e automaticamente depois eu vou ter que recorrer para o paracetamol. Chegou uma época que eu estava tomando 2, e depois chegou uma época que eu estava tomando 3 para passar a dor de cabeça. E eu disse, caramba, cara, eu vou começar a me alimentar um pouquinho melhor. Comecei a comer salada, que eu não comia salada, né? Salada não é de Deus o negócio, mas enfim. Mas vem de uma alimentação mais saudável. E a vida com Deus, ela é a mesma coisa. Nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos, mas agora a minha pergunta é: quanto de nós temos tempo para meditar na palavra de Deus? Quantos de nós tiramos tempo de oração constante com a palavra de Deus? Eu acho engraçado que nós sonhamos, né, com o avivamento, quando vem aqui os pregadores, né, vem aqui e falam sobre avivamento, sobre uma unção, sobre a presença de Deus, e todo mundo quer, e todo mundo deseja. Quando falamos sobre a unção de Deus ser derramado, todo mundo deseja a unção de Deus, todo mundo quer ver a bênção de Deus. Quantos estão dispostos realmente a pagar um preço e dar um desconforto para a sua carne e começar a ter uma vida regrada espiritual? E eu não quero colocar lei, sendo bem sincero, porque assim, uma coisa que a gente fala aqui na igreja, né, que todo mundo é livre para ter suas escolhas. E nós nunca dizemos, você, vá. Mas nós, como ministros, a gente tem que ensinar isso. E não é clichê isso. E é uma coisa que não acontece. E ontem o Anderson disse, a maioria do pessoal sabe, mas a maioria do pessoal não pratica. Mas se você quiser crescer, vai gerar um desconforto. Vai exigir de você uma mudança. E a minha pergunta para você hoje, quais são as mudanças que você está disposto hoje a fazer nesse ano de 2017, para chegar no final, quando entrar na entrada do ano de 2018, dizer, olha, eu cresci. Eu cresci. Alguns comportamentos, quando eu estava pensando em casa, alguns comportamentos de criança, né, na medida que a gente vai crescer, na verdade, a gente não pode ter alguns comportamentos, né? A gente vê a criança, chora, a gente vê a criança, eu quero, porque as crianças têm um comportamento de criança. E o que acontece muitas vezes, escute o que eu quero dizer para você, tempo de igreja não significa crescimento espiritual. Tempo de igreja não significa maturidade espiritual. A maturidade espiritual vem de você começar a caminhar e crescer, sabe, culto após culto, leitura após leitura, uma vida diária com o próprio Deus, constantemente de meditação na sua palavra, sabe, de ouvir alguns mentores e conselheiros, e você abrir o seu coração para que isso possa fazer uma mudança na sua vida. Senão, vai passar 2017, 2018, nós vamos estar no mesmo estágio. Por que eu estou falando isso, gente? Eu poderia falar um pouco mais, né? Hoje, primeiro culto do ano, eu poderia dizer para vocês aqui, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aquela música, vai dar tudo certo. Eu podia dizer, vai dar tudo certo. Esse ano vai. Esse ano nós vamos prosperar. Alarga a tua tenda porque você vai prosperar. Eu poderia começar a citar inúmeros versículos, né, de autoajuda, como o Anderson disse antes. Mas eu entendo uma coisa, gente. Para que nós venhamos a crescer, nós precisamos começar a plantar. T.D. Jakes, um pastor americano, ele fala o seguinte: se você não gosta do que você está vivendo hoje, procure olhar aquilo que você plantou. Sabe, se você não gosta do que você está vivendo hoje, comece a olhar para aquilo que você semeou no passado. Porque é exatamente aquilo que você está vivendo hoje. E não tem magia, sabe, não tem aquela unção espiritual que vai mudar isso. Nós vivemos uma lei da semeadura. Estão caminhando comigo? Eu quero prosseguir em algumas coisas. Botei aqui, quem não muda, não cresce. Deixa eu falar algumas coisas para você. Casamentos, às vezes, são rompidos porque não há um crescimento em intimidade. Isso eu vou citar várias áreas. Por exemplo, eu casei com a Mônica vai fazer 2 anos agora. E eu preciso constantemente evoluir no meu casamento. Porque eu sei, se eu tratar a Mônica da maneira que eu tratava ela no meu namoro, no meu noivado, ou no iniciozinho ali quando a gente casou, isso vai mais cedo ou mais tarde, isso vai morrer. Porque eu preciso evoluir, conhecer um pouco mais do coração dela, como mais ela gosta que eu me comporte. Ela tem que entender como eu devo me comportar, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Se você não mudar, se você não evoluir, isso vai morrer. Quantos casamentos às vezes acabam, sabe por quê? Porque o marido fica pensando, olha, eu gosto... Antes de entrar, deixa eu só dar um exemplo, né? Eu lembro que o meu pai, quando minha mãe trabalhava fora, meu pai sempre cozinhava 3 coisas. Nós éramos crianças, ele sempre fazia arroz, molho com carne
e mais uma coisa. Essa outra coisa variava. Geralmente era batata ou era aipim, mas era 3, sempre 3. E meu pai, ele batia no peito. Nossa, né? Eu cozinho. A gente não aguentava mais ver ele cozinhar só 3. Quando chegava no sábado, minha mãe fazia lá 5, 6, 7 variedades, e era aquela fartura, aquela vontade de comer coisas diferentes. Mas meu pai, na cabeça dele, meu pai tem 86 anos, ele sempre achava que ele estava bombando na alimentação, ele não cozinhava mal, mas ele parou no tempo, sempre cozinhando 3, e quando chegava eu e minhas irmãs, nossa, hoje a gente vai comer 3 de novo. Por quê? Porque ele não conseguiu renovar a mente dele, que ele podia fazer outras coisas para agradar. Geralmente, era segunda, terça, quarta e quinta era carreteiro, e aí depois, ali na sexta, ele fazia mais algumas coisas. Cara, mas era sempre a mesma comida. E eu já sabia o paladar certo, e nós não aguentávamos mais, porque ele parou com aquela capacidade de crescer e de entender. Jean, o que tu gosta de comer? Fulano, o que tu gosta de comer? Fulano, o que tu acha melhor aqui na minha comida? E isso também funciona no casamento. Às vezes nós achamos, não, meu casamento vai ser assim, ó. A minha mulher gosta assim, vai ser assim e pronto. E acha que está agradando. E passa 1, 2, 3 anos e a tua mulher não suporta mais aquilo. E você não teve a capacidade de dizer, olha, vou gerar um desconforto, vou sentar com ela. Fulana, o que tu quer que eu melhore no casamento? O que tu quer que eu melhore na minha comida, na minha maneira de vestir, na minha maneira de como eu vou me comportar para contigo? E às vezes vai passando 5 anos, 10 anos, chega a 15 anos, olha, não aguento mais. E aí? Porque não evoluiu. Isso para o marido para com a mulher e a mulher para com o marido, às vezes para com os filhos. Às vezes nós entendemos a nossa mente, olha, não, está tudo certo. E o nosso ângulo, tem uma frase que eu gosto muito, né? Eu olho muito filme, tá? Eu olho bastante. E sempre quando eu olho algum filme, eu tiro algumas pepitas. Né? Eu estava olhando do Star Wars um tempo atrás, e aí o Orelhudo falou assim pro cara, o teu foco, ele determina a tua realidade. Foi Deus? Mais ou menos isso, o teu foco, ele determina a tua realidade. Aquilo onde estão os teus olhos, onde está o teu foco, isso vai determinar a maneira que tu enxerga a vida. Sabe, aquilo que tu está focando vai ser aquela maneira que você vai enxergar a sua vida. Às vezes nós enxergamos a nossa vida familiar de uma maneira e nós não conseguimos enxergar as maneiras por fora, como a mulher enxerga, como os filhos enxergam, ou nós paramos no tempo e nós não conseguimos evoluir. E com o tempo, isso vai ficando cada vez mais chato, isso vai cada vez mais morrendo. Por quê? Porque não houve mudança. E se não houve mudança, não houve crescimento. E se teve um crescimento, é porque em alguma área gerou um desconforto. Estão comigo? Vamos seguir mais um pouco. Alguns crescimentos que nós temos, eles têm que ser mantidos e nós temos que começar a se concentrar cada vez mais. Por exemplo, o funcionário, gente, que ele começa a trabalhar e há 10 anos ele faz sempre do mesmo jeitinho, ele nunca vai subir a ser gerente. Escute isso. Se você é um funcionário, vou falar isso, eu quero hoje falar nas 3 áreas, espiritual, eu quero falar um pouco sobre a área social e também sobre a nossa área material. Se você aqui, porque eu sei que Deus também está preocupado com a nossa área material. Se você é um funcionário e você faz 10 anos, sabe, a sua função no emprego do mesmo jeitinho, você não consegue evoluir, você nunca vai ser um supervisor, você nunca vai ser um gerente, você nunca vai ser um chefe de empresa. Porque você não evoluiu. Você não evoluiu. E você precisa começar a evoluir. Você precisa começar a buscar informações. Nós queremos, sabe, olha, eu quero ser um pastor, por exemplo, eu quero ser um pastor. Você precisa começar a ler a Bíblia, você precisa começar a pegar conselhos, você precisa talvez estudar teologia, você precisa começar a se consagrar. Eu quero ser uma mãe. Você precisa começar a estudar como vou criar o meu filho. Eu quero ser um pai, eu preciso começar a estudar como eu vou educar o meu filho, como eu vou ser um bom marido. O que acontece hoje no meio dos crentes, sabe o que é? Nós terceirizamos tudo para Deus. Sabe o que é, gente? Isso está me incomodando bastante, porque tudo no meio da casa de nós terceirizamos para Deus. Deus, e através da oração. Escute isso que eu vou dizer para você. A oração, ela não substitui a prática da palavra. Aprendi isso muito cedo, com o meu ex-pastor. Né? A oração... você lembrou dessa aí, né? Mas a oração, ela não substitui a prática da palavra. Se você quiser começar a mudar, você vai ter que começar a praticar. Senão, não tem maneira de você começar a crescer. Olha, por exemplo, eu quero ser um melhor marido, eu quero ser uma melhor esposa, eu preciso começar a estudar o meu marido, eu preciso começar a estudar a minha esposa, eu preciso começar a estudar os meus filhos. Senão, gente, vai chegar uma hora que isso vai começar a dar problema.
Olha, eu quero crescer no meu trabalho, eu preciso começar a entender a logística da minha empresa, porque se eu não entender a logística da minha empresa, eu vou sempre ganhar o mesmo saláriozinho. A maioria dos crentes reclamam pelo trabalho, né? Eu estou ganhando ali um salário mínimo, eu estou ganhando um salário mínimo, olha só, oh Deus, e aí faz aquele propósito de oração, não, vou orar todo dia vou orar 5 horas para que Deus me ajude no meu emprego. Propósito, vou botar ali um milho no chão, vou me ajoelhar com o milho no chão, atrás da porta, vou fazer todo aquele negócio, porque eu quero que Deus me dê um novo emprego. Agora tem uma palavra que eu quero dizer para vocês que chama para que Deus possa te abençoar com um novo emprego. Capacitação. Aí ninguém quer, porque isso gera um desconforto. Aí fica um pouquinho chato, sabe, porque isso gera um desconforto. Estudar um pouco mais, fazer alguns cursos, levantar mais cedo, planejar o dia, isso gera desconforto. Mas nós crentes, nós temos um costume muitas vezes de terceirizar para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, eu quero comprar um carro. Não, e aí começa, Deus, eu quero comprar um carro, Deus, eu quero comprar um carro. Talvez a maneira que Deus quer te dar um carro seja você economizar o teu dinheiro. Para de gastar lá com comida, para de gastar lá com roupinhas supérfluas que você não precisa, está com o roupeiro cheio. Está um monte de sapato e um monte de bolsa. Eu não tenho bolsa, não tenho sapato. Mas eu quero fazer tal coisa. Talvez a maneira que Deus quer te abençoar. Eu estou sendo hoje bem... Gente, hoje eu não quero agir no sentimento, tá? Eu quero ser bem no entendimento. Eu quero agir bem no entendimento hoje. Mas lá, eu quero muito que Deus me abençoe na minha área material, eu quero comprar um carro, quero fazer minha carteira de motorista, e aí começa a chorar, ora 1 ano, ora 2 anos, eu não consigo comprar minha carteira de motorista, eu não consigo, comprar meu carro. Talvez você tenha que começar a economizar, e aí você quer colocar a culpa em Deus, não, é o diabo. É o diabo que não está deixando aqui em casa nós começarmos a fazer aquela mudança em casa, é o diabo, é o devorador, Malaquias 3:10, né? O devorador, diabo, desgraçado. E não rola, não consigo fazer nada. Mas talvez, cara, falta entendimento. Escute isso. Oséias fala, capítulo 4, versículo 6, fala assim: o meu povo perece por falta de... Cara, o meu povo não perece, cara, por falta de oração, por falta de clamar. O Senhor é bem claro com a sua palavra. Ele diz que nós estamos, às vezes, perecendo e morrendo em todas as áreas da nossa vida, porque nos falta conhecimento. Quero um trabalho, né? Seguinte... Grava isso. Vou lhes explicar uma coisa bem espiritual para vocês. Vai na internet, baixe um currículo vitae, preencha ali os teus dados, levanta bem cedo de manhã. Ora, Senhor Jesus, né, tá aqui o meu currículo, ó. Vem com o vento dos 4 cantos. Né, vem com o vento, né, o currículo ungido. E pega o currículo, cara, e sai entregando nas empresas. Mas nós temos mania de terceirizar as coisas. E Deus. Renovação da nossa mente, gente. Renovação da nossa mente. Deus quer fazer a gente crescer na área espiritual, quer. Mas Deus quer que nós sejamos a crescer em todas as áreas. Versículo 2, não vou ler agora. Versículo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Fala algo tremendo sobre a vida de Jesus. Fala que Jesus, ele tinha 12 anos, ele ia crescendo. E aí fala o seguinte, se você pegar o versículo. Que Jesus ia crescendo de graça diante de Deus e também diante dos homens. Jesus, o próprio Jesus, nosso maior exemplo, ele crescia diante de Deus, mas ele também crescia diante dos homens. Sabe, eu estou cansado, gente, eu quero abrir um pouco meu coração de o pessoal dizer, porque os crentes são medíocres. E às vezes, as pessoas lá fora até têm razão. Por quê? Porque, eu sei porque você busca Deus, porque você não tem nada na vida. Porque você não tem nada, então você vai buscar Deus. E aí as pessoas lá fora muitas vezes nos taxam, muitas vezes de tosco, como fala o Anderson, ou de tapados. Sabe por quê? Porque nós terceirizamos a nossa responsabilidade e colocamos ela para Deus. Às vezes, eu oro, Deus, eu quero poder melhorar o meu relacionamento com o fulano lá, com o meu patrão. Cara, vai lá e conversa com o teu patrão. Vai lá e conversa com ele. Eu quero melhorar o meu relacionamento na minha casa. Vai lá e conversa com a tua mulher, ou vai lá e conversa com o teu esposo. Sabe? E nós terceirizamos as coisas para Deus, ou para o Espírito Santo, ou para o anjo de Jeová. E quando Deus quer começar a colocar responsabilidades. Estou quase indo para o final. Preste atenção. Sabe quando você... pode ser um conceito sobre maturidade é quando você consegue assumir algumas responsabilidades. Um dos conceitos de maturidade é quando você está apto a assumir algumas responsabilidades. Você quer ser um marido?
Você vai ter que estar apto a sustentar a tua casa, você tem que estar apto a começar a educar os teus filhos. Você quer ser um ministro de Deus, você tem que estar apto com a palavra de Deus, você possa falar a palavra de Deus e aquilo que Deus está falando, você poder transmitir. Você quer ser, olha, eu quero ser tal área em profissão. Você tem que ter a responsabilidade sobre isso. E o que está acontecendo muitas vezes, eu falo isso a nível de povo evangélico, é que o pessoal, crente, não quer responsabilidade. Quase indo para o final. Mais um conselho. Ontem o Anderson deu alguns conselhos, eu quero liberar alguns para vocês também. Mais um conceito sobre maturidade. Geralmente aquele que é adulto, ele consegue dar o caminho. Ele consegue dizer, olha, nós vamos por aqui porque eu sou maduro. A criança, se ela está lá na beira do precipício, ela, vou cair. E a criança cai mesmo. Sabe, a criança, ela come qualquer coisa fora do horário, ela pega a faca, ela se rasga, porque ela não tem as suas faculdades ainda desenvolvidas. Ela é uma criança. Agora, quando nós somos maduros, nós sabemos, olha, eu posso comer, não posso comer. Olha, tenho que levantar tal hora, porque se eu não levantar, eu não vou, eu vou perder meu emprego, porque nós começamos a se tornar maduros. O que está faltando hoje no meio da igreja são pessoas que venham a assumir as responsabilidades. E não é só no meio da igreja. Isso é a nível de mundo, sabe? Isso é a nível, sabe, lá fora. Nós viemos ser crente, nós temos Deus, mas nós começarmos a assumir algumas responsabilidades que está sobre nós. Um dos conceitos sobre maturidade que eu estava falando antes é você conseguir ter claramente uma visão de onde você vai. Escute isso. Sabe? Deus, eu sei que esse ano de 2017 vai ser melhor. Eu sei que esse ano de 2017 vai bombar. E aí a gente começa a profetizar e orar. Agora preste atenção. Você tem que ter claramente aonde você quer chegar em 2017. Senão você não vai crescer. Eu queria crescer antes. Vou dar alguns exemplos sobre a minha vida. Eu sempre orei a Deus sobre crescimento, né? Sempre orei a Deus também sobre sabedoria, né? Tiago também fala sobre sabedoria, peça a Deus, né? Que Deus nos dá. Salomão pediu sabedoria. E eu sempre pedi também sabedoria, assim como antes, também sempre pedi sabedoria para Deus. Só que Deus começou a abrir os meus olhos com algumas coisas. Se eu quisesse crescer na minha vida profissional, eu voltei a estudar. Eu tinha 32 anos. Eu tenho 35 agora, tá? Mas eu tinha 32, 31 quando eu voltei a fazer a faculdade, porque eu vi que eu estava ficando para trás. E aí eu terminei a faculdade, eu pensei, vou parar a faculdade, vou parar agora. E eu falei, não, eu preciso continuar evoluindo. E eu comecei a fazer a pós. E eu estou terminando a minha pós agora em julho, já pensei, eu vou fazer a segunda pós, que vai ser gestão de pessoas. Mas eu preciso ter bem claro aonde eu quero chegar. Eu preciso ter bem claro aonde eu quero chegar. Sabe aquele ditado, cara, para qualquer caminho, me diz onde tu vai, para ver se eu vou atrás de ti. Se você não saber onde você vai, cara, você não vai trazer crescimento. Meu conselho hoje, gente, nós como igreja, no primeiro dia, primeiro culto do mês, o primeiro culto do ano, de 2017, é que nós viemos a traçar e saber para onde nós estamos indo. Perguntinha para você, rapidamente. Deixa eu ver o relógio lá. Quais são as áreas que você quer mudar? E quais são as áreas que você tem que crescer? Comece a colocar isso bem claro na sua mente. Quais são as áreas que você tem que crescer? Vou fazer uma dinâmica bem rapidinha agora, você não precisa levantar, fica tranquilo. Isso eu aprendi lá no MIC, em Sapiranga. Uma vez o Anderson pediu para uma missionária ministrar, e eu estava lá. Eu gravo pregação, eu amo pregação. E eu gravei isso, e ela falou o seguinte... Vou fazer isso com vocês agora. Pense rapidamente, ela falou 4 exemplos, mas eu vou fazer só 2. Pense rapidamente agora. 2 coisas. Estamos agora, 2016, né? Vamos entrar para 2017. O ponteiro vai cair para 2017. E você sabe, se você soubesse que você iria morrer em 2017. Tá? Nós estamos ali, dia 31, né, ali de dezembro. E 2017 você sabe que você vai morrer. Acabou, Jean, acabou. E você sabe que você vai morrer. E aí, eu quero que você pense agora, 2 coisas que você faria. Aí com vocês mesmos. Pense em 2 coisas que você faria. Talvez você possa pensar, olha, eu pediria perdão para os meus pais. Talvez eu abraçaria mais os meus filhos.
talvez eu me consagraria a Deus sobre esse dia. Não sei. Pense em duas coisas. Não poderia fazer uma lista, mas pense em duas coisas que você faria se você soubesse que no outro dia a sua vida vai ser aniquilada. Pensaram? Agora, pense em mais duas coisas que você não faria. Pense em duas coisas que você não faria de jeito nenhum. Por exemplo, olha, eu dormiria até tarde. Olha, sei lá, eu não brigaria com meu filho. Eu não sei. Pense em duas coisas que você não faria. Olha, isso aqui eu deixaria de fazer na hora. Não vou fazer. Não faria isso aqui. Pense rapidamente. Duas coisas. Conseguiram? Qual é a chave do êxito dessa dinâmica? As duas coisas que você faria é porque você não está fazendo hoje. Então comece a fazer. E as duas coisas que você não faria de jeito nenhum é porque você está fazendo hoje. Então pare de fazer. Duas coisas que eu faria, olha, eu pararia de brigar. Sabe essas mágoas que eu tenho aqui dentro? Olha, eu ia lá pedir perdão para a pessoa. Eu não levaria isso para o céu, eu não queria levar isso para a minha morte. Eu pediria perdão. É porque hoje você não está fazendo, você não está liberando perdão. Duas coisas que eu não faria. É porque hoje você está fazendo. E por que você não para de fazer? Vamos colocar em pé?